Aqueles que ajudam o necessitado receberão a ajuda de Deus quando passarem algum tipo de necessidade. Este ainda é o tema do nosso devocional de hoje, Salmo 41, graça e paz, bom dia. Vamos lá, Salmo 41. Bem-aventurado é o que dá atenção ao pobre, o Senhor o livrará no dia da calamidade. Como que nós damos atenção ao pobre no dia da calamidade? Primeiro perdoando. Se, aqui é óbvio, eu acho que a ideia aqui principal é o pobre mesmo financeiramente, ou pelo contexto de Davi aqui também, aquele que está numa situação de necessidade, seja ela qualquer que seja a situação. Então, nós devemos perdoar as pessoas. Não devemos carregar mágoa de ninguém. Segundo, como que nós ajudamos o necessitado? Estendendo a mão, dando um ombro amigo. Muitas e muitas vezes, o que as pessoas mais precisam é disso. Seja simplesmente a presença, simplesmente irmos. Por exemplo, quando morre um parente de alguém, de um conhecido, simplesmente estar ali já é uma grande coisa, Terceiro, nós ajudamos financeiramente mesmo. Devemos ajudar financeiramente aqueles que estão em necessidade, estão próximos de nós. É óbvio, isso não significa ajudar pessoas que não querem trabalhar. Já fiz um vídeo aqui, ele teve uma época, não sei se você lembra, a polêmica com o Marcos Granconato, né, do Marcos Granconato, que na minha opinião ele falou algo correto. Então, enfim, a gente tem que ajudar mesmo, financeiramente. Ora, nós também devemos dar atenção ao pobre quando nós contribuímos na igreja. A nossa contribuição literalmente salva vidas e supre a maior necessidade humana, que é de Deus. Porque através da pregação do Evangelho, o Evangelho vai a muitos lugares e aquelas pessoas que estão pobres, de todo tipo de necessidade, elas são salvas. Então, a gente muitas vezes, né, fica usando como desculpa as falsas igrejas que são grandes e são muitas vezes as mais vistas, como desculpa para que a gente não frequente uma igreja, como desculpa para que a gente não seja generoso em uma comunidade. Então, gente, tem muitas pessoas, há muitas pessoas boas por aí. Há muitos pastores honestos, sim. Por exemplo, na minha igreja, nós somos em 5 igrejas resgatadas aqui na nossa região, no interior de São Paulo. Aqui em Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Lorena, Moreira César e Taubaté, por enquanto. Estamos começando um trabalho aí, se Deus quiser, na Inglaterra. Em Liverpool. Estamos ajudando, né? Alguns irmãos queridos aí, o Felipe e a Dayana. Sigam. Eu vou compartilhar o perfil deles lá no Instagram. Mas enfim. Então, aqui os nossos pastores, por exemplo, pastor Rafael, o primeiro pastor aqui que nós consagramos, ele era militar, tinha uma carreira estabilizada, deixou tudo para ganhar infinitamente menos na igreja. Então, o Maico, que é outro pastor aqui, também tinha um emprego, ele trabalhava com vendas, ganhava bem, tinha um bom caminho para seguir ali financeiramente falando e escolheu ser pastor. O meu pai é um dos pastores, não ganha nada, trabalha de graça. Eu também abri mão de receber salário desde o ano passado, a igreja dá apenas para mim uma ajuda à moradia. Então, enfim, não é verdade, gente, que tem um monte de gente apenas com a intenção de enganar todo mundo. E outra, isso aqui que eu estou falando para vocês, os membros da igreja assistem. Não tem como mentir, não. O tesoureiro assiste. O tesoureiro assiste, gente. Então, todas as contribuições, todas que vêm do mundo inteiro, por exemplo, aqui para nós, eu não pego nada. Nada. A gente simplesmente reinveste na obra de Deus para que mais igrejas sejam abertas. As nossas igrejas, por exemplo, essas 5 igrejas, todas elas saíram aqui dessa igreja, da primeira igreja, que é a igreja que eu sou pastor. Nós bancamos o salário dos pastores, algumas ajudamos mais que outras, obviamente, mas e não tem esse negócio de devolver para nós, não. Nós simplesmente bancamos. Então, tá vendo? Não é verdade, gente. Sabe? Não deixe de ser generoso, tanto na igreja quanto com as pessoas, simplesmente porque tem vagabundos lá fora e também vagabundos na igreja, pilantras. Então, ignore esses vagabundos da rua que não querem trabalhar. Esses que não querem trabalhar, Paulo diz, quem não quer trabalhar não coma. Ignore.
Ignore também os vagabundos pastores, que são picaretas, mas existem bons homens ainda. Existem sim homens de Deus. Contribua. Contribua para que o evangelho prospere e para que essa igreja possa ajudar muitos outros. Como muitas igrejas boas, elas fazem isso sim, não é? Elas fazem sim. Quantas igrejas, né, que bancam creches, escolas, hospitais. Então é isso, gente. Então nós ajudamos o pobre ao contribuir na igreja e ajudamos também diretamente. Ajudamos diretamente. Outra maneira que nós damos atenção ao pobre é pregando o evangelho. Afinal de contas, todo mundo é carente disso, como eu acabei de falar aqui. Todo mundo é carente disso. Todo mundo, mais que seja rico, é pobre. Se não tem Cristo, é pobre do evangelho. Então, essa é uma promessa de Deus, ó. Bem-aventurado, ou seja, abençoado, bendito é aquele que dá atenção ao pobre. O Senhor o livrará no dia da calamidade. Então, exercite a generosidade. Seja generoso com o seu tempo, oferte seu tempo, suas posses, oferte o evangelho que você recebeu. Seja generoso. Seja generoso com aqueles que não merecem. Como Davi aqui, ele clama a Deus: Senhor, eu pequei contra ti, mas seja misericordioso comigo. Eu fui com o pobre, eu fui com aqueles outros que não mereciam, então seja comigo também. Então essa é a ideia. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome e oramos que o Senhor possa nos revestir e nos capacitar para que possamos ser generosos e possamos experimentar o melhor do Senhor. Livra-nos de todo mal, livra-nos de um coração avarento, egoísta, um coração que não é misericordioso para com o próximo. Tem misericórdia de nós. Sê propício a nós e escute-nos, ó Pai, no dia da calamidade. Deus, fortaleça-nos no dia da adversidade. Deus, abençoa o nosso dia, abençoa o nosso trabalho, a nossa família. Nós oramos a Ti, escute a nossa oração. E Pai, escute a nossa oração e abençoa as nossas vidas. Em o nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser.